Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 28 de abril de 2024. E vamos aí para a preparação da semana, minha gente. Essa semana, apesar de ser uma semana mais curta, pelo menos aqui no Brasil e em outros países também, como a gente vai ver, é uma semana muito cheia de indicadores, tomada de decisão nos Estados Unidos, enfim, Petax aqui no Brasil, né? A briga da Petax. Muita coisa para acontecer essa semana num curto espaço de tempo, né? Nós vamos falar sobre isso tudo agora, dar uma repassada primeiro na semana passada, pra gente não esquecer o que aconteceu na semana passada. E vamos em frente. De antemão eu peço para deixarem o like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem os comentários aqui para eu saber o que vocês estão achando deste conteúdo para vocês, né, minha gente? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, eu dei uma revisada no meu OBS, mas agora vai dar certo. Aí, ó, pronto, vamos lá. Como sempre, a gente começa falando da semana anterior, né? Na semana anterior nós tivemos bolsas positivas de um modo geral no mundo inteiro, e nós vamos ver os principais motivos, tá? Então, o nosso Ibov aqui, finalmente, ele não se descorrelacionou do mundo, né? Então, nós tivemos aí o Ibov com 1% de alta, S&P no positivo, o Eurostoxx no positivo e o Xangai também no positivo. Quando a gente olha para o dólar no mundo, não teve um padrão, né, digamos assim. A cesta DXY, que é a nossa maior referência, não só aqui para o Brasil, como para o mundo inteiro, em relação ao dólar versus os principais pares de moedas mundiais, dentro de uma estabilidade total, ele oscilou para cima, para baixo, mas acabou fechando dentro de uma estabilidade total. O peso mexicano, ele acabou ficando levemente positivo aí ao longo da semana, mas bem pouco, tá? Bem pouco. A gente vai ver que no ano isso é praticamente nada. E o nosso dólar finalmente realizou parte do descolamento internacional. Vale lembrar que o dólar subiu no mundo, minha gente? Subiu, mas aqui no Brasil estava realmente um negócio um pouco mais exagerado, né? E aí na semana passada a gente tira um pouco dessa diferença em relação à movimentação mundial. Quando a gente olha para commodities, na semana passada nós tivemos commodities no positivo, mas de qualquer forma ainda assim comportadas, tá? Perto das oscilações que nós tivemos nas semanas anteriores por questões geopolíticas, por questões de demanda, expectativa de demanda e etc. Essa semana, por mais que tenhamos commodities no positivo, a gente tem commodities aí comportadas, tá? Quando a gente olha, minha gente, o acumulado anual, ou seja, de 1º de janeiro até sexta-feira passada, a gente tem aí, eu deixei no verdinho, mas é vermelhinho aqui, tá? A gente tem o nosso Ibov ainda descorrelacionado do mundo, porque o resto do mundo está positivo, tá? Destaque aqui, minha gente, para o Eurostoxx, que está mais positivo do que todo mundo. Por quê? A expectativa está enorme do mercado, já está no preço dos juros, do dólar, enfim, dos ativos de risco. O primeiro corte de juros na Europa em junho, ou julho, acho que é junho. Em junho, tá? Caso esse corte não se confirme, a gente vai ver uma movimentação grande nos ativos europeus, tá? Essa semana a gente vai ver na agenda, inclusive, que nós temos CPI da Europa, PIB da Europa, CPI dos Estados Unidos, PMIs, enfim. Indícios aí, se essa narrativa que o mercado criou, de que o início do ciclo de queda de juros da Europa está próximo, vai se confirmar de fato ou não. Caso não se confirme, a movimentação pode ser grande, tá? De qualquer forma, por enquanto, o mercado comprou a narrativa de que o ciclo de queda de juros da Europa está próximo, por isso a bolsa de lá está tão positiva, certo? Quando a gente olha o dólar no mundo positivo, aqui no Brasil a gente ainda segue um pouco mais positivo do que o resto do mundo, tá? Vale lembrar que isso é desde janeiro, tá, minha gente? Desde janeiro, só recapitulando aqui uma história um pouquinho mais longa, quando foi em dezembro, o presidente do Banco Central americano, ele na sua fala extremamente dovish, o mercado inclusive acredita que ele errou no seu pronunciamento, tá? Ele mandou mal. Na sua fala extremamente dovish, o mercado entendeu que o ciclo de queda de juros dos Estados Unidos ia começar em março. Nós estamos em abril e não há expectativa nenhuma de corte. Ia começar em março. E aí aconteceu aquele rally de Natal e bolsas para cima, commodities, dólar e etc. Dólar para baixo, né? Aí acontece que em janeiro os membros do Banco Central americano, eles vieram em suas falas corrigindo essa postura otimista do mercado, colocando o mercado no seu devido lugar. Olha, não é bem assim, veja bem, né? Talvez a gente não corte os juros por aqui tão cedo. E desde então,
o Banco Central americano tem uma forma de comunicação um pouco mais hawkish do que o que nós vimos em dezembro, ou às vezes bem mais hawkish do que o que nós vimos em dezembro, e isso reprecificou o dólar no mundo, tá? Claro que nós reprecificou os juros do mundo e, obviamente, reprecificou o dólar no mundo e todos os ativos. Afinal de contas, os juros é o pai de todos os ativos. Então, esse dólar positivo, o cenário de dólar positivo no mundo neste ano é muito proveniente disso. Claro que aqui no Brasil nós temos questões fiscais, o ciclo de queda de juros do Brasil, o carry trade, né, o diferencial de juros entre os juros do Brasil e os juros dos Estados Unidos, que impacta no ciclo de queda de juros do Brasil, enfim, que corroboram aí também para essa positividade do dólar. Mas é uma movimentação mundial muito mais proveniente aí dessa mudança aí de postura de dezembro para janeiro para cá em relação ao Banco Central americano, tá? Quando se trata de commodities, o minério de ferro segue nos seus 10% de queda, aí acima de 2 dígitos, né? Ele melhorou um pouquinho em relação à semana anterior, mas ainda assim a gente está falando de 10% de queda. E o petróleo aí com 17, né? Tá dando reflexo aqui, 17% de alta no acumulado do ano, ok? Muito proveniente, petróleo muito proveniente aí das questões geopolíticas. Bom, aqui, vamos lá. Aqui a gente consegue ver no gráfico de cima o Ibov e no gráfico de baixo o dólar no mês de abril, tá? E o quadradinho em amarelo nos dois gráficos é a semana anterior. Então vamos lá. Se a gente olha no mês, a gente tem o Ibov, ele oscilou para cima, ele oscilou para baixo, mas vamos combinar que ele está bem próximo da abertura do mês, né? Um pouco abaixo no negativo, tá? No mês de abril no negativo, mas a gente deu uma recuperada na semana passada, principalmente na sexta-feira e, na verdade, basicamente na sexta-feira, né, das quedas que a gente vinha sofrendo. Nós vamos falar sobre isso já já. E o dólar, o contrário, né? Veja, minha gente, o dólar estava sendo negociado nesse patamar aqui, ó, no início de abril. De repente, ele alavanca e a gente passa a negociar em outro patamar de dólar, tá? Esse aumento aqui foi muito proveniente da movimentação dos juros dos Estados Unidos e, obviamente, de questões internas aqui do Brasil, tá? Acontece que na última semana, esse estresse que a gente assistiu aqui foi devolvido em boa parte. É claro que a gente ainda está com dólar acima de R$5, tá? Mas de qualquer forma, nós temos aqui o dólar se aliviando um pouco. Ainda, vejam, visualmente a gente consegue ver que a gente ainda não está nos patamares do início de abril, tá? Mas a gente está numa tendência de queda e acalmando o dólar aqui no Brasil. O que nós tivemos de destaques na semana passada? Aqui no Brasil, bom, o IPCA 15, que foi divulgado na sexta-feira, o número veio... o mercado já esperava uma queda e o número veio bem melhor do que o esperado. Isso para ativos de risco como bolsa é muito positivo, tá? Para o dólar, tenderia a estressar o dólar, tá? Porque, pensem comigo, uma inflação mais baixa abriria caminho de uma queda de juros mais agressiva no Brasil e isso prejudicaria o carry trade. Acontece que o drive, apesar do drive inflação, obviamente, ser importante para o Banco Central numa tomada de decisão de queda de juros, hoje o que pega no Brasil não é tanto a variável inflação somente, tá? Mas a questão fiscal que tá pegando, tanto que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, eu falei isso com vocês na semana passada, o Roberto Campos Neto, ele vem a público e fala que o balanço de risco mudou, e, portanto, as quedas de 0,5 prometidas já podem não ser mais verdade. Então, tem a questão fiscal do Brasil e tem o diferencial de juros. Se os Estados Unidos não vai cortar os juros tão cedo por lá, bom, vai chegar uma hora que a gente não vai poder cortar por aqui também, porque senão esse diferencial de juros vai ficar pequeno, vai diminuindo a ponto de pressionar o dólar para cima. Por quê? Porque os investidores vão preferir investir nos Estados Unidos, que é um país mais estável e tem os juros altos por muito tempo por lá, né? Do que investir num país emergente como o Brasil, que tem seus riscos e etc. Não vale o risco, é como se fosse isso, tá, minha gente? Não vale o risco, o carry trade é sobre isso. E se não vale o risco, os investidores saem do Brasil. Quando saem do Brasil, dos emergentes, de modo geral, inclusive o Brasil. Quando eles saem do Brasil, eles
vendem dólar, vendem real, compram dólar e, né, devolvem dinheiro real pra gente e vambora. Brincadeiras à parte, mas isso acaba pressionando o câmbio para cima. Pressionando o câmbio para cima, isso acaba gerando um efeito inflacionário na nossa economia no médio prazo, vai. Então, assim, a questão do carry trade é sim importante para o Banco Central brasileiro na sua tomada de decisão do ciclo de queda de juros. Então, não é somente a inflação. A inflação veio boa, então o Banco Central brasileiro pode cortar os juros. Não é só essa variável que o Banco Central olha, não só o do Brasil, tá? Como do mundo inteiro. Bom, de qualquer forma, nós tivemos aí o IPCA 15 vindo melhor do que o esperado, então a Bolsa comemorou bastante isso daí. E somado a isso, nós tivemos 2 sinais positivos no quesito fiscal do nosso país na semana passada. Um deles foi o seguinte: tem a tal PEC do quinquênio que eu comentei com vocês na semana passada também, que é uma PEC que prevê um aumento a cada 5 anos, se eu não me engano, para magistrados, para juízes, enfim. Este aumento, ele vai somar nas contas públicas 42 bi por ano, valor este não previsto. Então, é um estouro grande para o fiscal do país. Então, essa PEC aí, ela é uma PEC extremamente delicada para o fiscal do nosso país, tá? Só que o que acontece? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, na semana passada, ele sinalizou que se depender da Câmara, isso nem vai ser pautado e nem vai ser votado, tá? Esta fala do Lira trouxe alívio para o fiscal no que tange a PEC do quinquênio. Ponto positivo, alívio para o dólar, alívio para os juros, bom para a Bolsa, tá? Além disso, também na sexta-feira, o STF resolveu pautar aí a questão da desoneração da folha de pagamentos. E aparentemente tudo indica que o STF vai tornar a desoneração inconstitucional. Recapitulando, minha gente, a desoneração foi instituída no Brasil na época do governo Dilma, tá? Ela na verdade, ela reduz aí a quantidade de impostos que as empresas têm ao contratar funcionários. Ela muda a métrica de cálculo e isso acaba diminuindo, na verdade, o imposto que a empresa paga pelo funcionário. E isso foi uma medida de estímulo, uma tentativa de estímulo à geração de mais empregos, porque aí o empregador ele pagaria menos imposto. Isso foi instituído lá no governo Dilma. Na época do governo Bolsonaro, ele também tentou retirar a desoneração da folha de pagamento, mas acabou não conseguindo. E agora o governo Lula novamente tenta tirar a desoneração e, aparentemente, via Congresso ele não conseguiu. E agora ele está tentando via canetada no STF. Essa desoneração, por que nenhum presidente quer, nenhum executivo quer? Porque ele deixa de arrecadar. Ele arrecada menos, ele quer arrecadar mais para poder gastar mais, certo? Bom, se o STF der esta canetada, no que tange ao fiscal do país, isso é bom. No que tange à relação entre poderes, isso é ruim. Afinal de contas, o Congresso, inclusive o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele já se posicionou achando um absurdo, assim, se houve uma decisão do Congresso por votação de não sei quantas pessoas que votaram e tal, uma pessoa única no STF não poderia dar uma canetada em relação a uma decisão do Congresso, que foi eleito democraticamente, enfim. O Pacheco se pronunciou sobre isso. A gente vai ter que ver como é que o Lira vai se pronunciar sobre isso e como é que vai se desenrolar esse desconforto entre os poderes que já vem existindo aí nas últimas semanas, tá, minha gente? Fato é que, pensamento prático aqui pra gente de mercado, o STF dando esta canetada, ou seja, tornando a desoneração inconstitucional, isso é mais uma arrecadação federal. A arrecadação federal melhora. Então isso é bom para o fiscal, só para vocês entenderem. Então, na sexta-feira, no final das contas, nós tivemos bolsa para cima, dólar para baixo, juros para baixo também por causa disso, tá? Nos Estados Unidos, na semana passada, só recapitulando, a gente teve um PMI fraco, acho que se eu não me engano, na terça-feira, lembra? E o PMI mais fraco indica aí uma expectativa mais comportada para a inflação americana. Só que aí o que acontece? Na quinta e na sexta, e por isso, minha gente, que eu falo que o mercado financeiro ele é uma história. Se você perde a história de quinta, você não entende a sexta. Então a gente tem que acompanhar a história todos os dias do mercado financeiro. Eu viajei agora para a China e para o Japão, eu acompanhei todos os dias o que aconteceu no mercado financeiro? Sim, porque senão eu ia chegar aqui com um pedaço da história faltando. Por que eu falo isso? Nos Estados Unidos, na quinta-feira, foi divulgado o PIB e dentro do PIB o PCE, que é a inflação
especificamente das famílias, dos consumidores que tem dentro do PIB. Esse dado o PIB veio fraco e o PCE de dentro do PIB veio forte, o que trouxe para o mercado um alerta de uma possível estagflação nos Estados Unidos. O que é isso? É quando você vê a atividade diminuindo, mas a inflação não cai. Aí o Banco Central tem um problemão, porque ele vai fazer o quê? Aumentar os juros, mas a atividade já está caindo, a inflação não está acontecendo nada com ela. Então, assim, é o pior cenário que o Banco Central tem para gerir aí sua política monetária, tá? Mas vamos lá. O fato disso ter acontecido na quinta-feira fez com que o mercado criasse uma expectativa tremenda para o PCE da sexta-feira. Ou seja, o mercado pensou assim, cara, se o PCE de dentro do PIB veio forte desse jeito, o de amanhã vai vir arrebentando. E isso foi colocado no preço, tá? Então, quando o PCE de sexta-feira não vem tão fora assim, quanto o mercado esperava, o mercado entra num processo de comemoração. Que juros para baixo, dólar enfraquece, bolsa para cima, o dólar permaneceu comportado na sexta-feira, né? Ele não caiu no mundo, mas ele permaneceu comportado. Aqui que caiu por questões internas que nós já comentamos. E as bolsas acabaram comemorando. A gente vê o movimento do Russell 2000, né? Que é uma ETF de small caps lá nos Estados Unidos. Enfim, meu ponto é, essa interpretação do PCE, que veio em linha praticamente na sexta-feira, só foi da forma como foi, porque na quinta houve uma criação bem hawkish da expectativa do PCE que seria divulgado na sexta. Ou seja, quem não acompanhou a quinta não entendeu a sexta e operou errado, tá? Então, o mercado financeiro é uma história. Um dia que você perde pode fazer diferença para você, pode te dar até loss, tá? Mas, enfim, dito isto, fizemos um resumão da semana passada, vamos ver o que está por vir essa semana. Bom, vamos lá. Segunda-feira a gente tem aqui no Brasil o Boletim Focus, que não tem saído às segundas, mas eu mantenho aqui para vocês. O IGPM e o CAGED aqui no Brasil. São indicadores mais tranquilos perto do que está por vir durante a semana, tá? Na Alemanha, o CPI. Na zona do euro, confiança do consumidor. No Japão, a gente vai ter feriado, mas ainda assim, no final do dia, né? O feriado é de hoje para amanhã. E de amanhã para depois vai ter a divulgação da taxa de desemprego, produção industrial e vendas no varejo. Na China, à noite, vão ser divulgados os PMIs, composto industrial e industrial caixinha, que tem mais peso, e PMI de serviços, ok? Terça-feira, a gente tem vendas no varejo na Alemanha, taxa de desemprego e PIB, CPI e PIB também na zona do euro. Esse ponto aqui é importante, minha gente, no que tange que eu já comentei anteriormente, tá? De que o mercado comprou a narrativa de que o ciclo de queda de juros da Europa está próximo, vai ser praticamente em junho, e os dados de inflação precisam confirmar isso daí, tá? Os dados de inflação têm que confirmar isso daí. No Brasil, taxa de desemprego e o PPI também. Nos Estados Unidos, preços de imóveis, PMI de Chicago e a confiança do consumidor. No Japão, à noite, PMI industrial, tá? Na quarta-feira, minha gente, feriado na Alemanha, aqui no Brasil. Na China, começa a quarta e vai terminar só na outra semana. No México também é feriado, eu não coloquei aqui não, mas é. Nos Estados Unidos, nós vamos ter uma quarta sensacional. É uma pena que o mercado aqui vai estar fechado. Mas nós vamos ter a ADP, que é a prévia do payroll, PMI industrial ISM, o JOLTS e de tarde a decisão de política monetária lá dos Estados Unidos com a tão esperada fala do Powell. Veja, qual a expectativa para essa reunião? Não ter alteração da taxa de juros, o mercado não acha que vai ter. O mercado está curioso para saber o que o Powell vai falar, o que eles vão anunciar em relação ao quantitative tightening, tá? Eu comento isso com algumas pessoas que a gente faz estudo no particular, o que é isso e tal. Então, assim, o mercado tem uma expectativa de que isto possa trazer sinais hawkish ou dovish nessa decisão de política monetária, que é a diminuição aí do balanço patrimonial do Banco Central Americano, e tem a fala do Powell. Então, não se atentem tanto à taxa de juros propriamente dita. Se atentem ao que será falado em relação ao quantitative tightening e à fala do Powell, que é logo em seguida. Isso vai ser mais importante para o mercado, tá? E à noite vai ser divulgada aí a ata da decisão de juros que teve do Japão, que foi na semana passada, retrasada, né?
Quinta-feira, PMI industrial na zona do euro, pedidos iniciais de seguro-desemprego no Japão, custo unitário, nos Estados Unidos, custo unitário da mão de obra, encomendas à indústria. Sexta-feira, PMIs no Reino Unido, taxa de desemprego na zona do euro e payroll. O NFP aqui é o payroll, mas todos os outros indicadores que saem junto do payroll, isso tudo chamado de NFP. E o PMI composto, serviços e o serviços ISM. Então, assim, minha gente, a semana está recheada de indicadores econômicos. Nós temos decisão de política monetária nos Estados Unidos. Nós temos dados de emprego nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. E tem mais. Vamos lá. Isso aqui é importante. Vamos lá. Ainda essa semana aqui no Brasil a gente vai ter balanços de bancos. Vamos ficar atento a isso daí, porque eles têm uma participação relevante no nosso Ibov. Prévia operacional da Petro sai amanhã, isso tende a fazer preço também na Petro, dependendo dos resultados. Briga da Petax, para quem opera dólar, como é meu caso, vai ser na terça-feira, depois de amanhã, tá? E nos Estados Unidos, minha gente, além dessa agenda que eu passei para vocês, a gente vai ter a divulgação amanhã do refinanciamento do Tesouro Americano, tá? Isso vai fazer preço na curva de juros americana, então pode impactar o restante dos ativos do mundo. Na segunda-feira eles devem divulgar o montante de refinanciamento e na quarta-feira os vencimentos, tá? De novo, isso já fez preço no mercado uma vez, porque como o governo dos Estados Unidos está muito gastão, o mercado tem se assustado com o montante de refinanciamento e de emissão de dívida dos Estados Unidos. Não à toa a gente não olhava para leilão de título americano no passado e agora a gente tem que olhar. Tá na nossa agenda, tá no nosso radar. Por causa disso. Então, esse refinanciamento, ele sai amanhã, não tem horário. Ele sai amanhã e na quarta-feira os vencimentos. E, além disso, os balanços dos Estados Unidos continuam. Os destaques da semana é para Apple e Amazon. Ok? Bom, minha gente, então é isso. Espero que tenham entendido tudo. Espero que tenham entendido a semana passada, essa semana. Se atentem às narrativas dia a dia do mercado, porque isso faz diferença na sua interpretação das correlações, tá? Desejo uma ótima semana para todo mundo de operações, né? O fechamento de mês aí, finalzinho do mês aí, espero que vocês tenham ido bem. Se não tiverem ido, vamos falar sobre isso, né? Vamos tentar melhorar, né? E eu vejo vocês no vídeo de amanhã, ok? Beijo para vocês. Deixa eu voltar para cá, como é que eu faço? Pronto. E até mais. Tchau.